Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica, dedicado a falar sobre os temas relacionados à sensibilidade do ser. Vamos lá? Hoje a gente responde a questões solicitadas. Você sabe que eu prefiro, é uma preferência minha que você me faça uma questão. E se eu souber, eu respondo. Isso não quer dizer que eu sei tudo, não é? Mas o que eu souber, eu tenho o máximo de boa vontade de responder e eu dou uma aula daquele tema. Então, a pergunta que chegou é assim: o que é médium psicômetra? Depois quando eu vou responder, depois eu vou contar antes, né? Que é assim, tem gente que escreve para mim e fala assim, você não fala de mediunidade? E aí ele fez a pergunta, né? O que é médium psicômetra? Então, vamos olhar. Vamos olhar o que é isso, né? Você sabe o que é psicometria? É um termo usado com duas versões. Ou você pensa em termos de psicologia, ou você pensa em termos de mediunidade. O símbolo da mediunidade não tem, mas o símbolo da psicologia tem. É um tridente. E o tridente, para quem conhece a simbologia astrológica, é o tridente de Netuno. E Netuno é o planeta que está muito relacionado à mediunidade. Então, se você olhar a grafia para os dois, é muito semelhante, né? E a terminologia de psicometria é usada nas duas áreas e com significados próprios. Então, o significado para a psicologia. O termo, aquele tridente que simboliza a psicologia é uma letra grega. Aquela letra grega chama psi, é aquele tridente, é uma letra grega, do alfabeto grego. E então você vai começando a ver psicologia, o estudo da psi, o estudo do psiquismo, porque escreve com aquela letra. E psiquismo, mediunidade, está ligado também ao teu psiquismo. Então existe uma relação entre elas, né? E dentro da psicologia, esse termo, psicometria, fala de uma mensuração do conhecimento psicológico da pessoa. Estabelece, por exemplo, umas medidas. Como é que a gente vai medir uma faculdade da pessoa? Como é que você vai medir a inteligência? Você vai medir a alegria? Através de testes. Então, a psicometria é uma especialidade da psicologia que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de conhecimentos estatísticos que possam traduzir os processos do cidadão. Ou seja, eu vou medir o interior da pessoa. Como é que vai medir o interior? Não tem régua para entrar lá dentro para medir. Então, você vai fazer os tais testes. E os registros de testes, eles foram apontados, eles foram trazidos para o âmbito da psicologia através do estudo da estatística, que lá atrás tinha um matemático inglês chamado Francis Galton. Ele começou a estudar e ele começou a ver. No começo ele entrou na escola, ele ia ser médico. Depois ele falou, olha, não é bem isso que eu quero, eu vou lá para o lado da matemática. E ele começou a perceber como é que faria para montar a estatística. Ele é pioneiro nessas questões quando se determina um problema de medição. Então, ele estudou, e eu acho muito interessante essa importância do conhecimento integrado. Eu pego o que foi estudado naquela área de matemática, trago para a psicologia para medir, para fazer uma mensuração de certas faculdades que o cara tem. Então, os psicólogos, eles elaboraram testes e os testes devem ter 3 características, né? De validade. Tem que valer para aquilo que se destina. Você vai medir o que com esse teste? A acuidade visual? Você vai medir o conhecimento intelectual? Você vai medir alegria, tristeza? O que você vai medir? Então tem que ter uma validade. Tem
que ter fidedignidade. O que é isso? Tem que ser um teste confiável, né? Aquilo que torna aquele instrumento válido. Eu confio nisso daqui. Vou fazer uma pesquisa em psicologia, eu preciso confiar no meu instrumento. É pesquisa eleitoral, tá, gente? Pesquisa séria. Então, e ainda tem a padronização, a norma, o protocolo, o jeitão de fazer aquilo. Então, de posse dessas características, a psicometria foi aplicada a testes de personalidade, a testes de inteligência, a testes para você fazer uma tarefa mecânica, né? A teste de aspectos afetivos e emocionais. Então, você testa onde? Lá na sua clínica, lá num ambiente preparado. Qualquer pessoa testa? Não, só o psicólogo testa e só ele tem licença para fazer isso. E as aplicações, elas podem ir além, então, do ambiente clínico. Você testa lá na sua clínica, mas algumas empresas, quando você foi procurar um emprego, você não fez um teste lá? Olha, você vem aqui, nós vamos ter um teste para isso ou para aquilo. Então, as empresas, quando vão contratar alguém, fazem testes, fazem vivências, fazem entrevistas, né? O marketing, ele vai prever a receptividade do público para um produto que vai ser lançado ou não. Então, tem essa aferição. Nas avaliações compulsórias, para você, por exemplo, você vai tirar um porte de arma, você não chega na loja e fala assim, eu quero uma arma e já me dá com o porte de arma junto. Não é assim. Você vai fazer um teste para saber se você está habilitado ou não a ter uma arma, a portar uma arma. Então, são avaliações que se faz por aí. Essa é a psicometria usada com os olhos da psicologia. Agora vamos para o outro lado. A psicometria usada pelo olhar da mediunidade. Na mediunidade não é um teste, é uma leitura, que algumas pessoas têm a faculdade de fazer uma leitura energética. O que é isso, leitura energética? É uma leitura que você faz através da mente. Todo mundo pode ler energia, gente. Com treino, essa faculdade se expande, como tudo na vida. Sem treino, ela atrofia. Então, você está lá no seu ambiente, né? E você está atendendo lá o médium, de repente ele fala, olha, sabe, olha, eu estou vendo ali, e ele mostra para você uma peça. Ali tem uma peça, ali tem um vaso, ali tem um objeto qualquer. Então ele começa a ler as impressões que estão naquele vaso, ele começa a ler recordações, aquele vaso tem lá impresso alguma coisa ao redor. Aonde ele está lendo isso? É um vaso, não tem como ler. Não tem para você, para mim, que nós não temos essa faculdade. E então, Aparecida, mas você acredita nisso? Eu acredito. Não é que eu acredito porque acredito. Eu acredito porque eu sou xereta e eu fui testar, fui ver, fui comparar, fui fazer um estudo de caso para ver se conferia o histórico que o cara me falou com o histórico do próprio objeto e vi que confere. Então, você faça as suas observações. A gente, para aprender, a gente precisa se dedicar, precisa estudar. Não é assim que cai do céu, e não é porque eu acho ou eu não acho. Eu acredito ou eu não acredito, eu escolho assim. Tá, você pode escolher, mas a minha escolha é feita através da observação, da pesquisa, da comparação. Então, uma pessoa, ela tem um objeto.
E quando esse objeto, até um anel, por exemplo, quando esse anel ele é admirado, eu gosto daquele anel, ai que legal, eu comprei esse anel ali, eu comprei essa pulseira desse jeito, então aí você está se relacionando com aquilo, você está lembrando daquilo, é como se você estivesse nutrindo aquele anel, você está engordando aquele anel, você está dando uma comidinha para ele com a energia que você lança na direção dele, tá? Todas as coisas, o anel, a pulseira, o colar, tudo, as pessoas, as plantas, tudo tem um duplo, tudo tem uma parte etérica. E essa parte etérica é energética. E essa está ali no limiar entre a energia e a matéria. E essa parte do duplo é que você manda a sua energia para lá e ele retém, e ele registra essa energia como se fosse um processo de gravação. Você não grava as coisas no DVD? Você não grava as coisas no celular? A coisa ficou gravada. Simplesmente assim, fica gravado lá. E lá no objeto fica gravado também. E aí, a pessoa que tem psicometria, ela chega lá e ela pega aquele anel, ela pega aquele objeto e ela começa a ler. Olha, esse anel pertenceu a uma pessoa e ficou com ela durante tanto tempo. Mas como é que onde que ela está vendo isso? Ela tem uma faculdade que consegue perceber. É perto daquilo assim, você vai no centro, alguma vez já aconteceu de você ir lá no centro e levar uma roupa, levar uma peça de uma pessoa para benzer, porque aquela pessoa está com dor de cabeça, está doente, não está dormindo bem, não sei o quê. Então o médium pega aquela peça na mão e faz contato com o dono daquela peça, contato energético, a partir dos registros da peça. A gente nem sabe disso, a gente pega a camisa, leva lá, benze, traz a camisa, veste e pronto, acabou. Não, eu quero saber por que leva a camisa, como é que acontece, a quem pertencia a camisa, vestiu, não vestiu, melhorou, não melhorou. Eu me interesso por esse tipo de coisa, não é? O meu mercurinho se interessa por isso. Então, você vai lá e você vê que algumas pessoas, né, eles têm uma atenção profunda, uma capacidade de concentração, e essa capacidade de concentração é como se saísse da vista dele ou do ouvido dele um fio que fosse lá para aquela energia, que fosse lá para aquele lugar e capta o que está escrito naquela energia e traz para o médium e o médium decodifica. É como se ele tivesse olhos ou ouvidos e ele conseguisse ver a distância. O objeto pode conservar uma energia ali, uma forma pensamento. Qualquer dia nós falamos de forma pensamento. É aquilo que está gravado lá em torno do objeto, né? E aí ele pode perceber, e o médium percebe isso como? Através de vibrações, na forma de som, de cheiro, de imagem. Então, é naquilo que ele tem aqui, é que ele consegue decodificar. E o que é que ele tem aqui? Órgãos do sentido. E isso é o prolongamento dos órgãos do sentido, né? O sujeito sente a vibração da energia, ele decodifica essa vibração e aí ele faz a leitura. Então, você imantou um objeto, o dono imanta o objeto. Qual é o seu objeto imantado? É aquilo que você usa, aquilo que você gosta, aquilo que você dedica atenção. E imantar é diferente de perceber. Então, você pode imantar um objeto e não perceber que ele está imantado. O médium de psicometria percebe se ele está imantado ou não. Então, tem muita gente que se fixa no passado, joga a sua atenção, a sua concentração de energia no passado, tem prazer em rememorar coisas. Isso é um processo de imantação. Você lembra daquilo e gosta daquilo e curte aquilo. Já foi, mas você está imantando aquela coisa, né? Essa energia fica acumulada em algum lugar. Então,
essa percepção que o médium tem, que ele faz das coisas, ele pode ter uma percepção com toque direto, ele pega na mão para ele perceber, ou nem precisa ser com toque direto. Basta um olhar, basta que você firme o pensamento naquilo, que ele segue o pensamento e vai atrás, né? Então, eu fiz a conceituação das duas coisas. Se você gostou do tema e para quem pediu, o tema continua no próximo bloco, tá? Mas você sabe que você tem que pesquisar, ler, se inscrever para você mandar a sua carta, a sua pergunta, você participa, você compartilha, você comenta, sabe? Porque tudo isso está mobilizando uma energia em você. E é essa mobilização de energia que vai fazer o seu desenvolvimento. E você sabe que o seu desenvolvimento requer a sua participação. Ninguém se desenvolve com o esforço alheio. Você tem que aproveitar o esforço alheio, mas você tem que dar a sua parte de colaboração, nem que seja de entendimento, não é? Depois executar aquilo que você entendeu, exercitar, treinar, tá? O seu desenvolvimento requer a sua participação. Combinado?